Bom dia, meu amado irmão, na preciosa, infinita graça do nosso Deus. Mais uma vez nessa manhã, alegre diante do nosso Deus, diante da sua santa palavra, essa palavra que saiu dos lábios do próprio Deus, inerrante, uma palavra que não tem falha, não tem defeito, uma palavra inspirada de Deus, nos encontramos. E hoje eu gostaria de meditar com você no capítulo 15 e 16 do livro do profeta Jeremias. Então, por favor, abra sua Bíblia, seu caderno, vamos tomar esse texto tão maravilhoso, cheio da graça de Deus, cheio do amor e da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 15, o texto sagrado vem mostrando que está se aproximando o cativeiro, o juízo de Deus está chegando. Deus é tão bondoso que Ele não derrama juízo do dia à noite. Deus já está falando com a nação de Israel por 1000 anos, desde a saída do Egito até esse momento de Jeremias. Deus vem chamando a nação de Israel ao arrependimento de dia e de noite, por meio dos seus profetas, desses homens maravilhosos que dedicaram suas vidas ao Senhor. Mas infelizmente Israel vem se recusando, no seu orgulho, se distanciando de Deus, e isso vai ficando cada vez mais forte, mais intenso. Se você reparar no texto, cada vez mais essa expressão, a dureza do vosso coração maligno, vocês continuam seguindo a dureza do vosso coração maligno, ela se repete cada vez mais, mas o chamado ao arrependimento aumenta, ele torna-se mais intenso. As advertências de Deus, do castigo, do juízo, estão cada vez mais fortes. Esse momento está chegando e Deus quer trazer o povo dele ao seu lado, e o povo de Israel, Judá, continua se arremetendo para longe de Deus, no seu próprio orgulho, agarrado ao pecado e não se arrepende. E aí então Deus disse para Jeremias: não interceda por esse povo. A gente fica espantado quando Deus diz algo assim para Jeremias, já a terceira ou quarta vez até aqui, que Deus diz para ele: não interceda pela nação de Israel. Para a gente fica meio difícil de entender isso, mas como eu não vou orar por essa pessoa? Não é que Deus não quer salvar, é porque Deus vê que não há de modo algum arrependimento no coração dessa pessoa. Essa pessoa não vai retornar, essa pessoa não vai vir a Deus, essa pessoa... E isso é duro para o profeta. É mais ou menos o que Deus faz com Moisés. Quando o povo de Israel está lá, Moisés já está 40 dias no monte, recebendo as tábuas da lei, e o povo lá embaixo, desenfreado na imoralidade, na idolatria dos bezerros, e aquela coisa toda. E Deus diz para ele: Moisés, eu vou ferir todo esse povo e vou fazer de ti uma grande nação e vou entregar essa terra para você. E Moisés fica desesperado: não, Senhor, não faça isso. Mas Moisés não tinha entendido que todas aquelas pessoas que estão lá, elas não irão se arrepender, elas vão morrer durante 40 anos no deserto, e só 2 homens daquela geração vão entrar na terra prometida, Josué e Caleb. Então veja, meu irmão, às vezes a gente não entende isso, a gente não entende muitas vezes que as pessoas não vão se arrepender. Isso dói na gente, principalmente se é um familiar, se é alguém querido, isso dói no nosso coração, mas é o coração do ser humano caído, é isso que o ser humano tem em seu coração, e infelizmente nós precisamos às vezes ver essas coisas, mas continue orando, né? Os nossos familiares muitas vezes ainda não se encontram como a nação de Israel, e tomara que nunca se encontrem assim. Orem pelo nosso país, que infelizmente caminha numa dureza, num distanciamento de Deus cada vez maior, a despeito de ser uma nação que parece que o número de evangélicos cresce, mas ao mesmo tempo que o número de evangélicos cresce, diminui-se o contato com as escrituras sagradas, o povo não busca o Senhor. E aqui o ponto de Jeremias e de todos os profetas é esse: a palavra de Deus, retorne a palavra, retorne a aliança, é aí onde Deus está, e é onde Deus vai governar a vida de vocês, mas eles se recusam e querem viver segundo a dureza do seu coração maligno. Então Deus vai trazer juízo, e às vezes a gente não entende o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele vem, primeiro porque Deus é santo,
Porque Deus não pode concordar com o pecado. Quando a gente fica extremamente indignado quando um juiz solta um estuprador, quando um juiz solta um assassino, quando o juiz solta um corrupto. A gente fica irado, a gente fica muito chateado, aquilo revolta a gente. Deus, a gente não compactua com isso e por isso fica irado, fica muito chateado quando alguém faz isso, um juiz faz isso, uma autoridade faz isso. Deus, ele não puniu o pecado porque ele é pior que o pecador. Então, veja, meu irmão, Deus, ele é santo, ele vai punir o pecado. E esse é o aspecto do juízo de Deus, de que aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. E que Deus é santo, ele não pode comungar, ele não pode coabitar com o pecado. Deus não pode estar unido com o pecado. E por isso, então, ele disciplina. Mas a outra questão é que se Deus não disciplinasse a nação de Israel aqui, se Deus não disciplinasse o povo de Israel aqui, eles iriam se autodestruir, como acontece lá no caso de Sodoma e Gomorra, ou do mundo pré-diluviano, lá com Noé. Se Deus não trouxesse o juízo, o dilúvio, e não salvasse Noé, coitado, Noé seria morto por aquele povo. Imagina um único justo no meio de toda aquela gente, sozinho, pregando sobre Deus por 120 anos e ninguém se converte. Iriam matá-lo mais cedo ou mais tarde. Foi a mão poderosa de Deus que não deixou. Então veja, se Deus não traz juízo, a humanidade se destrói sozinha, como acontece lá no dilúvio. Então, o juízo de Deus, ao mesmo tempo que disciplina o pecado e o pecador, ao mesmo tempo que mostra a santidade de Deus, que Deus não está ligado ao pecado de jeito nenhum, também é um meio de Deus preservar a humanidade. Porque se Deus não fizer isso, aquele povo vai se extinguir completamente. E lá no capítulo 15, versículo 16, leia comigo, capítulo 15, versículo 16, diz assim: achadas as tuas palavras, vai dizer Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me sentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Eu sei que o Senhor vai trazer juízo, mas a tua palavra é preciosa para mim. Eu sou chamado pelo teu nome. Aqui está o povo de Deus como Jeremias. É um povo quebrantado, é um povo conectado à palavra, que ama a palavra, que medita na palavra, que prega a palavra, que vive a palavra. Um povo apaixonado pela palavra de Deus. É um povo que ama o Senhor e vive unido à sua palavra e é chamado pelo nome do Senhor. Deus está identificado diretamente com Jeremias e Jeremias com Deus. Assim deve ser você. Você deve estar identificado com Deus e Deus identificado com você. Sua família deve olhar para você e ver que você está identificado com Deus e Deus identificado com você. Assim os seus amigos, colegas de trabalho, escola, vizinhos, as pessoas precisam olhar para você e ver que você e Deus estão unidos. Você e Deus estão conectados. Você é chamado, identificado pelo nome de Deus. O nome de Deus, o caráter de Deus está sobre você. E aí que nós encontramos Jeremias, e assim devemos encontrar todo o povo de Deus. E no capítulo 16, então, Deus está chamando e continua chamando a nação de Israel ao arrependimento, mas esse afastamento se intensifica. Eles crescem nesse afastamento. Esse afastamento não diminui conforme o sofrimento está vindo, da seca que vimos no capítulo anterior, ou das ameaças. Não diminui, pelo contrário, o povo não se aproxima de Deus, não serve, eles vão se afastando cada vez mais, e por causa disso Deus proíbe Jeremias de casar e ter filhos. Aí a gente olha e pensa: meu Deus, o Senhor proibiu o teu filho de casar e ter filhos, uma coisa tão bonita, e foi Deus que criou o casamento, e os filhos são bênçãos de Deus. Mas veja como Deus está protegendo uma nova geração. Essa geração que ia nascer sob a maldição do pecado dos seus pais. O pecado é tão destruidor que ele não apenas afeta quem o faz,
ele afeta a família, ele afeta as pessoas, ele afeta as futuras gerações. Meu amado irmão, o pecado ele é destrutivo para tudo e para todos. Ele provoca destruições terríveis. E Deus está aqui protegendo a nova geração que viria de forma inocente, seria contaminada pelo pecado, sofreria pelo pecado e depois se tornaria culpado dos seus próprios pecados que iriam cometer contra Deus. E Deus diz para ele: não tenha filhos nesse lugar, porque esse lugar será objeto do meu juízo. Então, aqui nós temos algo muito precioso que a igreja deve se preocupar: com a salvação de crianças, com a salvação da nova geração. A nova geração precisa de Cristo, a nova geração precisa do Evangelho, a nova geração precisa de conhecer a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deles é o reino dos céus. Isso não significa que eles estão salvos ou que alguém é salvo por idade. É que eles precisam do Salvador, eles precisam aproximar-se do Salvador, eles precisam ser abençoados pelo Salvador, eles precisam conhecer o Salvador, eles precisam ser tocados pelo Salvador, eles precisam tocar o Salvador, eles precisam ser aproximados da vida eterna de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pregue para os seus filhos, para os seus netos, sobrinhos, pregue para as crianças que você conhece, invista em oração na vida dessa nova geração. Vemos que Deus se apieda dessas crianças, veja que Deus tem misericórdia desses inocentes e não quer o sofrimento deles, e não quer que eles se tornem pecadores, que se revoltem contra Deus. E Deus então diz: Jeremias, não tenha filhos, não case, não tenha filhos, mas também proíbe ele de ir a enterros. Você não vai para nenhum enterro. Por quê? Porque os lamentos não devem ser dirigidos agora a quem está morto, mas àqueles que se rebelaram contra Deus, porque o juízo de Deus está vindo. Então Jeremias não vai a enterro. E quando alguém morrer, Jeremias não ia dizer: por que você não foi no enterro? Não, porque eu estou chorando por você, que ainda não se arrependeu, está vivo e deve se arrepender, e você não se volta para Deus. É por você que eu estou lamentando, por aquele que foi, já não há mais o que fazer, ele já se foi encontrar com Deus e a sua santidade, a sua justiça. Não há nada mais possível ser feito, mas por você ainda estou chorando, porque você ainda vive sob os seus pecados e até agora você não se arrependeu. Mas também Deus o proíbe de ir a qualquer banquete, a qualquer festa. Deus proíbe ele de ir. Como é importante, irmãos, entender isso. E essa percepção que o povo de Deus precisa ter, a percepção importante de discernir os tempos, ler as épocas, os momentos que estamos vivendo, e poder ponderar quais têm sido as nossas decisões, atitudes. Será que as pessoas do mundo que não são crentes ainda, não são verdadeiramente cristãos verdadeiros, nascidos de novo, eles abrem um pouco aí, o protocolo abre um pouco, as coisas começam a afrouxar aí um pouco, as pessoas correm e vão para Disney, e os ingressos são vendidos em questão de poucos minutos, e enche as praias, e aquela coisa toda, e nada disso tem erro, está errado em si, mas ninguém se volta para Deus. Essas pessoas não se voltam para o Senhor, elas não buscam o Senhor, elas não refletem: olha, eu estou diante da morte, eu posso pegar esse vírus e posso morrer, e como está a minha vida, para onde eu vou nessa eternidade? Será que eu vou para Deus ou vou para o inferno? O que eu vou fazer com os meus pecados? E a santidade de Deus? Como eu vou encarar Deus na sua santidade, eu com todos os meus pecados aqui? Como eu vou fazer? Não há reflexão, não se pondera, não se reflete sobre nada disso. Apesar de tudo isso, irmão, os cultos se multiplicam na nação de Israel, porque Israel continua adorando muitos deuses e acrescentando outros, intensificando cultos a Baal e a sacrifícios, orações e músicas se multiplicam na nação de Israel. É um povo religioso, é um povo extremamente religioso, um povo de muitas orações, um povo de muitos sacrifícios, um povo de muitos cultos, mas sem nenhum arrependimento. É muito parecido com o Brasil. O Brasil é um país tão
voltado para a religião, tão voltado para essa questão da espiritualidade, mas tão longe do arrependimento do Senhor. O Brasil, os brasileiros, são o povo na terra que mais acreditam que vão para o céu, segundo pesquisa que foi feita pela Veja, pela revista Veja. A maioria dos brasileiros, 90% ou mais, acreditam que vão para o céu. Estão enganados, irmãos, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aqui, Deus chamando as pessoas ao arrependimento. Como alguém vai morrer e vai encarar a santidade de Deus, depois de ter vivido uma vida de mentiras, de idolatria, de orgulho, distante de Deus, na idolatria, adorando santos, adorando deuses, adorando dinheiro, vivendo na imoralidade, falando mal das pessoas, como alguém que viveu na injustiça, na corrupção, acha que vai sair daqui e vai encontrar Deus. Oh, meu irmão, não é verdade. Ore por esse país, ore pelos seus familiares, clame a Deus, Deus traz arrependimento. O que nós precisamos nesse momento é orar por arrependimento. O momento mais duro da nação de Israel está aqui, e a palavra de Deus é vez tras vez, e ainda mais, e outra vez, e mais outra. Arrependei-vos, arrependam-se, arrependam-se. E Jesus, quando veio, pregou o arrependimento, os apóstolos pregaram o arrependimento, a igreja pregou o arrependimento. E o livro de Apocalipse diz que eles não se arrependeram dos seus assassinatos, da sua idolatria, da sua injustiça, da sua imoralidade. E o texto repete isso 1, 2, 3 vezes. Não se arrependeram. Cada vez mais que se aproxima o juízo de Deus, parece que mais endurecidas as pessoas vão ficando. Parece que é o que Jeremias está vivendo aqui. E parece que é o que nós iremos viver como cristãos nesses momentos que se aproximam a segunda vinda. Precisamos ser crentes mais fortes, precisamos ser homens e mulheres de mais oração, mais obedientes a Deus, mais conhecedores da palavra, menos religiosos, banindo toda a religiosidade vazia da nossa vida e vivendo em Deus, vivendo uma vida verdadeira, fortalecida no Senhor. E aí, então, que diante de tudo isso, Deus vai mostrar que o povo precisa de arrependimento. Eles confiam em seus deuses, mas seus deuses não podem fazer nada. Deus os castigará. No capítulo 16, versículo 17 e 18, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: porque os meus olhos estão em todos os seus caminhos, ninguém se esconde de diante de mim, diz o Senhor, nem se esconde a sua iniquidade dos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos, esses ídolos tudo morto, de madeira, de gesso, essas coisas que não tem valor nenhum, não tem poder nenhum, não pode fazer nem o bem nem o mal, são coisas mortas, por isso que é o cadáver dos seus ídolos, detestáveis, e encher a minha herança, a minha terra, com as suas abominações. O arrependimento é tão importante que no capítulo anterior, Deus chama o próprio Jeremias ao arrependimento. Se tu apartares o precioso do vil, se tu te chegares a mim, se você apartar o precioso do vil, se você fizer esse discernimento, fizer essa distinção entre aquilo que é santo, entre aquilo que é profano, entre aquilo que é certo e que é errado, a minha palavra e as coisas erradas, tu serás a minha boca. O profeta precisa se arrepender, e é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito, precisa de arrependimento, ele precisa pregar o arrependimento, o povo de Israel precisa de arrependimento. Irmão, o momento que nós vivemos é momento de arrependimento. Pregue o arrependimento, viva esse arrependimento, viva quebrantado, viva arrependido, cheio do Espírito, a parte da sua vida, meu amado irmão precioso do vil, então tu serás a boca do Senhor, tu serás o profeta de Deus, um profeta cheio do Espírito Santo, santo a Deus, um homem e uma mulher tomado pela glória de Deus. Que Deus te abençoe, te use, te fortaleça, que você cresça em arrependimento e seja o instrumento de Deus para pregar esse arrependimento, em nome de Jesus, meu irmão.